pessoal, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, esse vídeo já estava gravado, porém eu perdi na minha troca de celular. Então eu vou refazer esse vídeo um pouco depois, né? Mas eu deixei tudo anotadinho aqui, ó, pra não esquecer nenhum item, nenhum detalhe e tudo mais. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, eu vou falar pra vocês sobre o meu relato de parto aqui no Japão. Primeiramente, tudo começou mais ou menos uma semana antes da Lívia nascer, quando ela já deu os primeiros sinais de que viria ao mundo. Isso foi num domingo, por volta de umas 9, 10 horas da manhã, quando saiu o meu tampão mucoso. E eu não sei se eu vou conseguir deixar a foto aqui, mas eu acho que não, porque é uma coisa muito íntima, né? Mas digamos que o meu tampão mucoso dessa gestação, ele era muito semelhante a um fígado. Então, eu acho melhor nem colocar as fotos aqui, né? Enfim, então saiu. E nisso eu comecei a sentir cólicas. Então eu pensei, bom, é agora, né? Enfim, fiquei aí por um período aí, mais ou menos das 10 da manhã até umas 3 horas da tarde, nisso. Vou pro hospital ou não vou? Vou pro hospital ou não vou? Lembrando que essas contrações, elas não estavam ritmadas, mas elas estavam com uma dorzinha chata, uma dor incômoda. E aí eu ficava naquela, vou, não vou, vou, não vou. No fim, por volta de umas 4 horas da tarde, eu fui pra maternidade. E chegando lá, por ser domingo, eles fazem o exame, né, de toque. E você fica de observação por 24 horas. Na segunda-feira, o médico vem, te examina. Se você não teve nenhuma evolutiva ali durante esse período, né, pra criança nascer, você aguarda até a segunda-feira. Na segunda-feira, o médico chega, te examina, e aí você pode tentar uma indução. Então, no meu caso, foi isso que aconteceu. Eu dei entrada no hospital às 16 horas da tarde de um domingo, fiquei até a segunda-feira. Na segunda-feira, por volta das 10 da manhã, a médica veio, me examinou e perguntou se eu queria tentar a indução. Eu já estava imaginando a possível dor da indução, e mesmo assim eu falei sim, porque a Lívia, ela tava muito grande e eu já não aguentava mais, porque eu já tava com muito peso, muito cansaço, então sim, eu topei. Fiz a indução na segunda-feira, mas sem sucesso. Não teve nenhum tipo de evolutiva, né? Não evoluiu as contrações, nem nada. Aí, isso foram 10 horas da manhã, 11 horas da manhã foi quando começou. Às 16 horas, ela parou a indução. Falou, olha, não vai ter jeito, ela não tá querendo nascer e a gente não vai continuar com a ocitocina. O seu corpo precisa descansar. Isso é uma coisa que eu achei muito legal aqui no Japão, porque por mais que eu tivesse com 3 centímetros de dilatação e mesmo fazendo ocitocina, meu corpo não evoluiu dentro desse tempo, eles optaram por parar, né? E eu lembro que no Brasil não foi assim. Eu lembro que foi muito sofrido mesmo meu primeiro parto. Tanto que depois vai ter um vídeo que eu vou relatar pra vocês a diferença de parto no Brasil e no Japão. Porque tem muita gente que me manda mensagem querendo saber, né? Tem gente que mora aqui no Japão e quer ter filho aqui e um filho lá, ou não sabe se realmente quer ter filho no Brasil. Então, eu prometi, eu vou fazer esse vídeo. Tem um pouquinho de calma. Então, recapitulando aqui, voltando. Na terça-feira, ela perguntou, você quer fazer indução de novo? E eu topei de novo. Gente, sem brincadeira, o máximo que evoluiu na terça-feira foi 1,5 centímetros com ocitocina. Porém, assim que tirou, às 16 horas de novo, esse quadro regrediu. Eu voltei para 3,5 centímetros. Então, 1 centímetro que havia dilatado não deu em nada. E aí, gente, eu desisti. Eu falei, olha,
Quando ela quiser nascer, ela vai nascer. Eu não vou mais forçar nem nada e seja o que Deus quiser. Só que nesse meio tempo, para quem não sabe, a ocitocina, ela é pela veia. E as enfermeiras não conseguiam colocar a agulha na minha veia, gente. Estouraram várias veias minhas. Eu fiquei com o braço muito roxo, doendo. Nossa, foi uma das piores coisas da minha vida, sem brincadeira nenhuma. E eu acho que eu não tenho fotos dos meus braços roxos, mas ela estourou a veia dos 2 braços, não tinha mais onde pegar. Estavam já querendo colocar no meu pé e eu, não, chega, eu quero ir embora. Resumindo, na quarta-feira, 10 horas da manhã, eu tive alta. Meu marido foi me buscar, fui pra casa. E aí, tomei banho de banheira, tentei fazer tudo o mais natural possível. Então, eu tomei banho de banheira, fiz caminhada. Aqui na onde eu moro tem elevador, então eu subi escada. E aí eu falei pro meu marido, isso foi na quarta. Na quinta eu fiz a caminhada e tomava banho de banheira todos os dias. No sábado eu falei pra ele, eu desisto. Eu não vou mais tentar, deixa vir, porque muita gente fala, ai, faz faxina. Ou quando a mulher sente vontade de fazer faxina é porque o neném vai nascer. Não. Nem na minha primeira gestação, nem nessa eu não senti vontade de fazer faxina. Eu fiz por livre e espontânea vontade, mas vontade mesmo de fazer não fiz. Então, no sábado, né, passamos o sábado o dia inteiro na rua, tal, resolvendo algumas coisas. No domingo de manhã eu fui fazer xixi por volta das 7 horas da manhã. Esse eu acho que eu tenho foto e eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem. Se eu conseguir colocar a foto, vocês vão estar vendo. E aí, por volta acho que das 7 horas da manhã, eu fui fazer xixi. Na hora que eu me limpei, saiu aquela aguinha rosa de sangue. Então, eu falei, bom, alguma coisa vai acontecer. Isso, normal. Então, todas as vezes que eu ia no banheiro, saía essa aguinha de sangue rosa. Não era vermelho sangue, não era marrom, não. Era uma aguinha rosa, gente. Então, eu nem me preocupei. Só fiquei em alerta. Nesse dia, a gente foi no mercado, fiz compra. A gente almoçou um sushi nesse dia. E aí, eu não tive contrações, não tive nada. Porém, como essa água estava saindo, todas as vezes que eu ia no banheiro, eu falei, bom, pode ser que a bolsa tenha estourado e está saindo aos poucos, porque na minha primeira gestação eu tive ruptura alta de bolsa, né? Então, vai que isso aconteceu na segunda também. E aí, num domingo de novo, gente, por incrível que pareça, às 16 horas eu dei entrada no hospital de novo, com 0 chances de que eu fosse ganhar neném. Eu já tava saturada, porque afinal eu tinha saído de lá na quarta-feira e no domingo eu já tava lá de novo. A médica fez o exame de toque e ela falou, olha, você tá com 3,5 centímetros. E era o que eu já sabia. E aí eu falei, ok, né, 3,5 centímetros. Não tô sentindo dor, não tô sentindo cólica, não tô sentindo nada. Enfim, fiquei lá, o mesmo procedimento. Eu ficaria lá até a segunda-feira pra médica vir e me examinar. Lembrando que a data prevista do parto era no dia 14, no dia que eu me internei. Quer dizer, no dia que eu entrei lá, às 16 horas, achando que não seria nada. E, bom, nesse dia, por volta aí das 11 horas da noite, a enfermeira veio. Lembrando, gente, que todas essas vezes que eu fiquei no hospital, eu tive refeição normal, foi tudo normal. Acompanhamento através de cardiotoco, todos esses exames. Mas aqui no Japão, como vocês sabem, tudo é particular, não tem nada de graça. Então, por isso que eu resistia tanto pra ir pro hospital, tá? Vocês podem falar, mas por que você não ia pro hospital? Porque é tudo pago, né? Essa vez que eu fui pro hospital, que eu fiquei de domingo a quarta, de domingo a quarta-feira, eu gastei o valor de 30.000 ienes. Eu vou deixar em reais aqui pra vocês verem quanto eu gastei. Então, quando eu voltei no outro domingo, eu estava receosa, sim, por ser só mais um alarme falso.
e gastar mais um dinheiro, né? Porque o parto aqui no Japão, ele é muito caro, né? Eu vou estar falando aí pra vocês mais ou menos os valores, mas é muito caro. Então, por volta das 11 horas da noite, ela veio, me examinou, fez o exame de toque. E nesse exame de toque, ela viu que eu estava com 6 centímetros de dilatação. Quando ela me falou, eu não acreditei. Eu falei, como que eu tô dilatando sem sentir dor? E aí me veio na cabeça, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque teoricamente eu me preparei para uma dor muito forte, igual do meu primeiro parto. Mas ao mesmo tempo eu pedia para Deus me ajudar a ser muito forte e conseguir ganhar ela de uma forma que eu não sofresse tanto. E, gente, se aqui no Japão tivesse anestesia, com certeza eu tinha tomado. Não é que não tenha, tá? Vamos deixar claro, até tem. Mas uma anestesia para parto, que aí já caracteriza parto normal, né? Porque é uma intervenção. Então, uma anestesia sairia o valor de 100 mil ienes. Vou deixar o valor da anestesia aqui. Então, isso me fez pensar muito, né? E se de fato eu não tivesse aguentando, realmente fosse algo insuportável, já estava conversado entre eu e meu marido que eu iria optar por ela, né? Não sei como a gente iria fazer, mas eu iria optar porque eu não queria sofrer. Então, o que aconteceu? O meu corpo começou a trabalhar naturalmente e eu fui dilatando, sem sentir dor. E eu falo que não sei como isso aconteceu, porque quando ela me falou que eu tava com 6 centímetros de dilatação, eu perguntei umas 2, 3 vezes pra ela, tem certeza? Porque eu não tô sentindo dor, não tô sentindo nada. Ela falou, nossa, muito bom então. A única coisa que ela me perguntava sempre, se eu estava com vontade de fazer cocô. E eu ficava me perguntando o que isso tem a ver, né? Porque dizem que quando você quer fazer a dor, não, quando você quer fazer a força pra tirar o neném, que é a dor do expulsivo, é a mesma dor, é a mesma sensação como se você fosse fazer o número 2. E eu não senti isso em nenhum momento. Então, quando ela começou a falar que de fato eu estava dilatando, porque ela ia preparar a sala de parto, gente, me deu um estalo. Eu falei, gente, como isso está acontecendo? E a única coisa que tinha em mim era os cardiotoco, então não tinha como eu ter tomado nenhum remédio com anestesia nem nada. E aí, quando chegou em 7 centímetros de dilatação, ela falou, pode ligar pro seu marido vir. Aí, quando chegou em 7 centímetros de dilatação, eu comecei a sentir, sim, cólicas. Cólicas, mas cólicas suportáveis. Essa é a verdade. Eram cólicas que você, de fato, conseguia fazer a respiração cachorrinho. Era aquela cólica que você conseguia, sabe? De fato, fazer tudo que era preciso. E ela passava. Era uma cólica suportável. Eu sempre sofri com cólicas, então eu acho que quando veio essa cólica da dilatação foi muito similar. Acredito que não tenha doído tanto também por conta do primeiro parto. Como não foi o primeiro filho, eu acho que o corpo já entende o que ele precisa fazer. É muito surreal isso daí. E aí foi. Aí eu liguei pro meu marido, ele foi pro hospital e por volta de meia hora, gente, foi meia hora que ela falou, você está com 7 centímetros de dilatação. Eu demorei meia hora pra chegar em 10. E aí, quando ela falou, você está com 10 centímetros de dilatação, eu falava, minha filha não vai nascer porque meu marido não está aqui. E, na verdade, meu marido já estava lá fora, só que não tinha entrado na sala ainda. Então, quando ele entrou, ele falou, tá tudo bem? E eu falava, tá. Ele, você tem certeza? Eu falei, tenho.
Eu achei que ia doer muito mais e não tá doendo. Aí ele falou assim, Ariane, você pegou anestesia? Me fala porque eu preciso me preparar financeiramente. E eu não peguei nada. E de fato, gente, eu não tava com nada. Porque a única coisa que eles colocaram em mim foi o soro. Assim que a bolsa estourou, tá? E ela me mostrou. Era soro, só soro, sem nenhum tipo de medicação, nem nada. Pra hidratar, porque como eu ia fazer muita força, eu poderia ter alguma desidratação ou algo do tipo. Então, quando ele entrou na sala, ela falava pra mim, faz força. Faz força, faz força. E eu falava pro meu marido, eu não vou ficar fazendo força, porque ela não vai nascer. Ela não tá, eu não tô sentindo ela encaixada pra nascer. E detalhe, gente, nesse tempo inteiro a minha bolsa não tinha estourado. Então eu estava com aquela sensação de tipo, eu não vou ficar fazendo força à toa, sendo que a criança não tá encaixada e minha bolsa nem estourou. E a médica falava, faz força, faz força, faz força. Como que eu vou fazer força de algo que eu não estou sentindo? É impossível. E aí, eu acho que eles estouraram a minha bolsa, porque no momento que eles estouraram, que eu senti aquela água quente, ela encaixou. Aí, na hora que ela encaixou, eu falei pra ele, agora eu senti. E aí, aí, na hora que a médica falou, faz força, eu fiz. E aí, foi umas duas ou três forças que eu fiz, e aí, a Lívia com aquela cabeça de jaca não saía. Não saía. E, e eu falava, meu marido, tá me queimando, mas na verdade eu acho que tava rasgando. Porque na hora que o médico de fato viu, né? Porque até então eu estava com uma enfermeira obstetra, né? E aí veio o médico, por quê? Caso acontecesse qualquer coisa, precisava inverter, fazer uma cirurgia, uma cesariana ou qualquer coisa, o médico precisava estar lá, porque a enfermeira obstetra não pode realizar esses tipos de manobras no parto, ou trocar o parto normal por parto cesárea, ou induzido, essas coisas. Ela só pode fazer o parto natural. Então, o médico ficou lá. Na hora que ele viu que a Lívia ia me arregaçar, ele pegou anestesia para dar local e cortar, mas não deu tempo. Na hora que ele colocou a tesoura para cortar, foi na hora que veio uma contração. E aí a Lívia nasceu com um machucado na cabeça porque foi da tesoura. E aí meu marido ficou muito bravo. Porque o médico viu que ela não ia sair, poderia ter cortado antes, mas esperou. Então deslacerou, rasgou, na verdade, rasgou. E o médico, na hora que cortou, que ia cortar, só machucou a cabeça dela porque ela rasgou. Tive que tomar ponto, né? Tomei ponto. E essa é a pior parte, gente. Depois que ela nasce, é tudo bonitinho, mil maravilhas, né? Se segura a criança, tal. Vai lá, pesa, faz todo o procedimento que tem que fazer igual no Brasil. Porém, a criança sai da sala, lembrando que eu tive neném numa época de Covid. Então, meu marido não pôde acompanhar o parto por conta disso. Mas, quando eu já tava próximo ali de ter a criança, ele poderia entrar na sala e acompanhar até um determinado tempo. Quem teve cesárea nesse período não teve acompanhamento nenhum e o marido só pôde entrar quando a criança nasceu, veio por 10 minutos e ir embora. Então, eu falo, agradeço muito a Deus porque eu consegui, né, ter um parto tranquilo e com o meu marido do meu lado. E depois que ela nasce, eles, né, limpam ela, mede, tem o peso, a altura, tudo certinho. E aí ele tem que sair da sala. Ele sai da sala junto com a criança. Então ele fica com a criança não vai para um berçário, gente, contrário do Brasil, né? Não, a Lívia ficou o tempo inteiro com o meu marido fora da sala de parto enquanto eu me lascava, porque a minha dor só tava começando, teoricamente. Que não bastasse a dor do expulsivo, né? Porque me rasgou. Eu tomei ponto
sem anestesia. Então eu senti ele tirando a placenta, rodando, puxando. Eu senti ele me costurando literalmente, gente, a agulha entrando, saindo. E eu tinha vontade de socar a cara dele com o pé, porque tava doendo demais. Então eu falo que foi o pior pós-parto da minha vida. Porque eu senti... O que eu não senti de dor pra ter ela, eu senti depois. Porque é difícil. É difícil. Porque eu senti ele costurando e depois aqui no Japão, pelo menos eu não lembro no Brasil, mas aqui no Japão, depois que você ganha o neném, ele aperta a sua barriga. Então, depois que ele tira a placenta, que ele te costurou, né? Ele aperta a sua barriga. Então, você imagina a dor que é. Eu não sei por que eles fazem isso, né? Não sei se é pra ver se ficou alguma coisa, não sei, né? Depois que ele contou os instrumentos, que tava tudo lá, ele vem apertando a minha barriga, assim. E isso é ruim lembrar até hoje, é uma dor mais psicológica, sabe? Que eu não sei por que eles ficam apertando a barriga. Enfim. Aí depois que eles fizeram isso, meu marido ficou mais ou menos aí umas 3 horas. A gente ficou junto 3 horas. E aí nessas 3 horas era mais pra tirar foto, né? Ficar com o neném, essas coisas. Aqui no Japão, a gente fica na maternidade de 5 dias, parto normal, e 10 dias pra cesárea. Então, eu fiquei 5 dias na maternidade. Como a gente tava em época de pandemia, meu marido só podia ir lá me visitar uma vez ao dia por 1 hora. Então, imagina o quanto era entediante você ficar ali no hospital, ver uma pessoa por 1 hora e ainda 5 dias. Então, e eu não conseguia sentar, eu sentia muita dor, eu tomava muito remédio pra dor, eu não conseguia sentar, não conseguia tomar banho sozinha. Graças a Deus, as enfermeiras, elas ajudam muito. Eu acho que esses 5 dias, na nossa cabeça, né, tem filho no Brasil, eu acho que é muito, mas 5 dias foi essencial, assim, pra você ter as primeiras ajudas. Principalmente num pós-parto, assim, que foi tão dolorido. Depois que eu saí da sala de parto, eles já me levaram pro quarto. Nesse dia, gente, eu tomei banho de gato. Banho de gato num paninho. As enfermeiras me deram banho. E nesse dia, a bebê não fica com a gente, né? Primeiro dia, a bebê fica no berçário. E você pode ir lá ver ela em 3 horários, né? De manhã tem um horário, de tarde tem outro e à noite tem outro. Como eu ganhei ela de madrugada, eu consegui visitar ela em 3 horários, que foi no da manhã, da tarde e da noite. E aí a primeira noite eu acho que foi fundamental, assim, pra você poder dormir. Então, eu dormi a noite inteira. Claro que as enfermeiras entravam, só que, nossa, aqui no Japão, gente, eu acho que eu gostei muito disso também, porque aqui eu vou deixar... Eu acho que tem tour aqui, em algum vídeo de maternidade meu, tem tour lá pelo quarto que eu fiquei. Mas, pra quem não sabe, ele tem um corredorzinho antes de entrar no quarto, né? O quarto individual. E elas acendem essa luzinha desse corredorzinho. Então, a luz, ela não atinge seu olho, né? Não incomoda, não é que nem no Brasil que as enfermeiras chegam já acendendo luz 2, 3 horas da manhã e não estão nem aí pro que você tá sentindo, né? Cansada, com sono. Graças a Deus, aqui não. Aqui elas acendem essa luzinha e elas vêm até você. E aí pergunta se tá tudo bem, se você tá sentindo dor, se você quer remédio, massagem. Ah, isso, esqueci de falar esse detalhe. Na hora que eu comecei a sentir contrações, que eram considerável, pra mim, tá, gente? Foi considerado tranquilo. Eu ainda falei pro meu marido, se fosse todas as gestações assim, eu teria 10 filhos, tirando o pós-parto.
Aqui no Japão, elas fazem massagem, coloca a bolsa de água quente na tua barriga e fica massageando as suas costas o tempo inteiro. No quarto, quando eu saí de 3,5 para 7 centímetros de dilatação, ela colocou aqueles negócios de aromaterapia de camomila e colocou musiquinha. Não faz muito sentido, mas eu acho que ajuda você a se concentrar mais, mudar um pouco o ambiente de sala de pré-parto, né? E na sala de pré-parto é uma suíte, é um banheiro com uma cama e os eletrodos, os negócios pra fazer cardiotoco e só. Não tem nada, gente, não tem nada. E você fica sozinha. Aí, voltando, elas entram no quarto pra ver como que você tá. E aí, nesse meio tempo, não veio médica. Mas no outro dia, assim que amanheceu, acho que era umas 9:30 da manhã, veio a enfermeira e médica. Aí a médica de novo apertou minha barriga. E aí nessa hora eu tive vontade de chutar ela de novo. Porque dói muito, gente. Enfim, eu acho que é pra eles saberem se o útero tá voltando ao normal. Acredito que é por isso que eles devem apertar. Mas pode não ser, também não sei. Então, toda vez que eles apertavam, eu sentia muita dor. Muita dor. Já tava difícil sentar, já tava difícil fazer muita coisa. Ainda mais ela ficar apertando. Aí, isso foi no segundo dia. No segundo dia à tarde, o bebê já vem pro quarto e já fica com você. Então, ali você já tem que, né, começar as manobras de mãe, né, e deixar a tua dor de lado pra dar atenção pra um bebezinho que precisa de você. Então, eu deixava pra tomar banho toda vez que o Alex ia me visitar. Eu levava em média de 20, 25 minutos pra tomar um banho, gente, da cabeça aos pés. Porque eu não podia lavar o cabelo. Fica 3 dias sem lavar o cabelo. Então, eu aproveitava quando ele tava lá. Embora no quarto tenha um vidro gigante que eu poderia tomar banho e ficar olhando ela. Mas eu não queria deixar ela sozinha, então toda vez que ele ia me visitar, eu aproveitava já pra tomar banho. E aí ele me ajudava também, né? Então, foram assim, os dias no hospital. Saí do hospital no 5º dia. Nesse dia, passa um pediatra pra dar alta pro bebê e você vai fazer a consulta com o ginecologista. Nesse dia, eu tirei 4 pontos. Ao todo, gente, eu tomei 8 pontos, tá? Acho que foi 4 de cada lado, não sei como foi, mas eu tomei 8 pontos. E nesses 8 pontos, eu tirei 4. Então, imagina, 5 dias que você ganhou neném, você já tem que tirar ponto. Porque eu só não tirei todos porque ela falou que tava muito sensível, né? Eu tava sentindo muita dor. Só de encostar a tesoura pra cortar, eu já tava sentindo dor. Então, ela falou que ia deixar esses outros 4 cair sozinho, né? E assim foi. Então, na hora que eu entrei, que ela falou, olha, a gente vai tirar 4 pontos, gente, eu chorei. Sem brincadeira nenhuma, eu chorei real, porque eu não tava aguentando de dor. Os remédios daqui do Japão em relação à dor são fracos. Então, foi tudo muito na pele, assim, sabe? Muito natural, teoricamente, muito natural meu parto. Totalmente natural. E eu saí do hospital no 5º dia, viemos pra casa. E meu marido, aqui no Japão, todo homem pode tirar até 1 ano de licença paternidade, mas meu marido tirou 10 dias só. Então, 5 primeiros dias ele ficou em casa com meu outro filho, e quando eu saí do hospital ele ficou mais 5 dias e depois voltou a trabalhar. E aí tá um grande erro pra você, se você está no Japão e o teu marido é o seu primeiro filho aqui, não tire 10 dias, tá? Independente do parto que você teve, tire aí pelo menos 1 mês. Ficamos pensando no quesito dinheiro. Se a gente iria ficar sem dinheiro, porque, ao contrário do Brasil, a licença maternidade aqui só começa a ser paga quando o bebê já está com uns 4 meses. Então, ficamos com medo de, nesse meio tempo, a gente não ter dinheiro, embora a gente tinha uma reserva, mas ficamos com medo, então meu marido só tirou 10 dias. Então, se você quer ter filho aqui no Japão, pega essa dica.
Não fique 10 dias. Esqueça a empreiteira, esqueça a empresa e pense em você e no seu filho e na sua família, somente. Por quê? Fomos enganados em questão disso, porque na fábrica que ele trabalhava falava, não, ele pode tirar 10 dias e nem vai mudar em questão de salário. Esses 10 dias já vai vir nesse salário de agora. Fomos enganados, porque nada disso aconteceu. Meu marido demorou aí quase 3 meses para receber esses 10 dias que ele ficou em casa comigo de licença. Me lasquei, porque foi, como eu já relatei pra vocês, foi meu pior pós-parto, porque eu senti muita dor. Eu fiquei 1 mês e meio sem conseguir sentar direito. E eu não poderia pegar força, não poderia fazer força. E eu tinha, além da bebê, uma outra criança que eu também precisava dar atenção. Então foi um misto de sentimentos, assim, que eu achei que eu ia ficar doida. Embora, gente, o bebê, você coloca na cadeirinha lá, ele vai ficar, ele não vai rolar, ele não vai fazer nada, ele vai ficar. Então você consegue administrar o seu tempo para fazer as outras coisas. Mas nós estamos falando no quesito dor. Eu tinha muita dor. Eu não conseguia fazer as coisas, eu não conseguia ficar na mesma posição por muito tempo, eu não conseguia ficar muito tempo sentada, eu não conseguia ficar muito tempo em pé, eu não tava andando reta, eu ainda tava andando meio curvada. Então foram vários quesitos. Durante 1 mês e meio eu fiquei sofrendo. Não foi fácil, não tivemos rede de apoio, porque a gente não tem família aqui no Japão. Então, coisas que eu achei que não iria acontecer comigo, que era isso, aconteceu. Porque no meu primeiro parto, com 7 dias, eu não tinha barriga, eu já andava normal, parecia que eu nem tinha tido filho. E, né, tudo bem. Mas no segundo já não foi dessa forma. No segundo, eu fiquei sem sentar, eu não conseguia tomar banho direito, eu não conseguia fazer muita coisa assim de coisas básicas. Pra me limpar, eu precisava ficar me limpando com lenço umedecido, né? Porque eu não conseguia nem passar papel. A gente ainda não tinha feito a troca da nossa privada pela privada inteligente, então não tinha como eu lavar com ducha. Foi dias difíceis. Então foram aí mais ou menos uns 45 dias sofrendo literalmente de dor. E continuei tomando remédio, fiquei com um pouco de anemia no pós-parto. Acredito que a maioria das mulheres fiquem, né? É normal. Mas o meu, ele já tava um pouco mais que o normal, né? E como eu tava muito fraca, então eu não conseguia fazer as coisas. Aí depois de 2 semanas a gente volta pra fazer uma consulta. E depois de 30 dias a gente volta pra fazer outra consulta. Então, nessas consultas que o médico fez o exame de sangue, viu que eu estava com anemia. E aí, aqui na nossa... Todos os lugares aqui do Japão, todas as cidades têm como se fosse um centro de saúde que se chama Hokenjo. E aí eles me deram um papel onde eu poderia contratar serviço de cozinheira para vir na minha casa fazer comida, só que é comida japonesa, né? E poderia contratar pessoas para vir limpar a minha casa, mas não, eu achei que não fosse necessário, né? Então, meu marido que fez tudo. Quando dava pra ele fazer, ele fazia. Quando não dava, paciência. Então, o meu relato de parto é esse, gente. Foi muito difícil, né? O meu pós-parto. Mas, graças a Deus, eu acho que uma das fases que exige mais da mulher é o parto em si. E eu não senti tanta dor, eu não tive contrações dolorosas, eu não tive a bolsa que estourou, diferente do meu primeiro parto, que a bolsa estourou. Então eu já fiquei desesperada, dessa vez não estourou. E é isso. Em casa, foi difícil? Foi, não foi fácil, mas foi um dia de cada vez e a gente foi indo. E estamos aí. A Lívia já vai fazer 2 anos,
né? Então, de fato, esse vídeo ele tá saindo muito depois do esperado, porque, como eu falei, eu já tinha esse vídeo gravado, né? Quando tudo aconteceu, eu fui gravando, mas quando eu troquei de celular, eu perdi. Então, fica aqui já o meu registro. E sobre o meu parto, como eu falei, não vou entrar assim em detalhes, porque talvez eu faça um outro vídeo explicando mais detalhadamente sobre valores, tá? Mas teoricamente, o meu parto, ao todo, ele saiu 560 mil ienes. Eu vou deixar convertido aqui pra vocês verem o valor. E é isso, gente. Então, o meu relato de parto é esse, ficou extenso. Confesso que eu não queria deixar tão grande assim, mas eu precisava vir falar, né? Então, se você pretende ter filho aqui no Japão, procure um lugar que você goste também, tá? Porque a clínica maternidade, que eu fiz todo o meu parto, né? Ai, gente, as palavras fogem da cabeça. Todo o acompanhamento do parto e onde eu fiz o meu parto, ele tinha tradutora. Lógico que 4 horas da manhã não tinha tradutora, então eu tive que me virar, usar o meu japonês. E eu só fui falar com a tradutora mesmo na segunda-feira, quando a médica entrou pra ver se eu tava bem. Ou seja, quase 24 horas depois. Mas eles tentam te entender ao máximo e eles têm um aparelhinho também que eles falam na língua deles e aí eles colocam pra língua que tem que converter e aí tudo se resolve. Eu também tinha meu celular que eu podia, né, alguma palavra que fugisse assim, eu conseguia jogar lá no Google Tradutor e foi indo. Foi indo e deu super certo, uma semana tranquila. Achei que eu ia passar muito perrengue, mas em relação à língua e não passei. Mas tem aí, gente, vou deixar em algum lugar aqui o vídeo do meu parto. Lá tem a tour pelo quarto, tem as refeições, tem tudo certinho, tá bom? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, deixa o like e compartilha aí com as suas amigas que pretendem ter filhos ou que tem filhos e vai ter filho em outro país. Ou enfim, compartilha aí com todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!